Olá, boa noite, amigos e amigas, aqui da nossa página do Apostolado de Defesa Católica, Salve Maria. Estamos juntos e juntos a partir de agora, hoje com o nosso programa, né? Nosso querido programa Notícias Católicas com Comentários, certo? Pois é, mas por que o programa está sendo realizado hoje aqui no Facebook e não no nosso canal do YouTube? Bem, antes de explicar, gostaria então de juntos e juntas a gente fazer a nossa oração inicial. Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome, desejosos de construir Teu reino. Que o Espírito Santo que enviaste aos nossos corações e mantém viva a Tua presença em nós, nos ensine o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com Tua graça, possamos realizar os Teus desígnios. Situa o Espírito Santo, o inspirador do nosso discernimento. Ensina-nos a escutar os outros e a nos deixar iluminar por suas luzes, e faz que sempre busquemos a verdade. Desejosos disto, estamos aqui reunidos, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, como eu estava dizendo, por que hoje resolvi fazer esse programa aqui no nosso canal, da nossa página aqui do Facebook? Ontem, no nosso programa História da Igreja, vocês devem ter visto que eu fiz o programa de forma horizontal, né? De forma horizontal. Eu não fiz de forma, aliás, perdão, de forma vertical e não de forma horizontal, como eu estou fazendo hoje aqui no Facebook. Então aqui no Facebook está dando certo, mas no YouTube ontem eu não consegui e hoje também ia ser do mesmo jeito. Então por isso eu resolvi fazer o programa aqui na nossa página de forma horizontal, né? Esse programa Notícias Católicas com comentários excepcionalmente aqui, tá? E também daqui a pouco eu vou estar comentando uma coisa que não é muito agradável, mas que é necessária comentar com os nossos irmãos e irmãs, certo? Muito bem. Então vamos comentar duas notícias que eu separei aqui, duas notícias importantes, né? Todas são importantes, mas a gente vai comentar sobre duas notícias que saiu aqui. Primeiramente, a presidente do Supremo Tribunal Federal vota pelo aborto na madrugada e julgamento é suspenso em seguida. A presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber, que não é mais a presidente, né? A Rosa Weber, votou a favor da descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação no plenário virtual da Corte. Weber votou na madrugada do dia que marcou para o início do julgamento. Ainda na madrugada, o ministro Luiz Roberto Barroso pediu destaque e o processo foi interrompido. Assim, o julgamento da arguição do descumprimento de preceito fundamental, a chamada ADPF 442, impetrada pelo Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, em março de 2017, volta a ser adiado sem data para ser retomado. Tá? O voto favorável de Weber era esperado. Ela própria declarou querer trazer o assunto a julgamento antes de se aposentar. No início do mês que vem, o voto que protocolou na madrugada tem um cunho marcadamente feminista. Quando voltar à pauta do Supremo Tribunal Federal, o julgamento da ADPF 442 não será mais virtual, mas o voto proferido por Weber será mantido. A ADPF 442 não será o primeiro caso sobre o aborto julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Em abril de 2012, o Supremo determinou, por meio do julgamento da ADPF 54, ajuizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores da Saúde, que a gestante cujo bebê for portador de anencefalia pode abortar sem incorrer nas penas previstas para o crime de aborto, segundo o Código Penal. Além desse caso, o próprio Código Penal isenta de pena o aborto de bebês gerados por estupro ou em casos de risco de vida para a mãe. Muito bem. Uma boa noite, então, para a Carla Cristina e para é só a Carla Cristina, né? Pensei que tinha visto o Ricardo José. Ah, mas o Ricardo José está aqui também, né?
Boa noite para Carla Cristina e para o Ricardo José, então. Muito bem. Então, então vamos falar aqui, porque eu vou explicar novamente, porque os dois chegaram aqui. Eu já tinha falado aqui para os nossos irmãos e irmãs, mas vou repetir novamente para vocês. Por que fazer o programa Notícias Católicas com comentários na página do Facebook do Apostolado e não no canal do YouTube? Ontem vocês perceberam que eu tive uma dificuldade de fazer a transmissão de forma horizontal, como está sendo feita aqui, lá no YouTube. Então tive que fazer de forma vertical, ok? E aí acabou o quê? Eu também hoje não consegui fazer essa transmissão. Eu fiz os testes ao longo do dia, né? Fiz testes ao longo do dia para tentar fazer a transmissão pelo YouTube de forma horizontal, mas não consegui. Só ia sair de forma vertical, certo? E de forma horizontal realmente é bem melhor, né? Os nossos irmãos e irmãs podem me acompanhar de forma completa, e não pela metade, né? Que é essa impressão que se dá, tá certo? E aí o nosso programa hoje, Notícias Católicas com Comentários, está sendo transmitido aqui no Facebook, tá certo? Aqui na nossa página do Apostolado no Facebook, tá? Mas daqui a pouco eu vou estar comentando uma outra coisa aqui que não é muito agradável, mas que vai ter que acontecer, tá certo? Para evitar também alguns transtornos, algumas coisas assim, algumas coisas chatas, umas situações chatas, tá bom? Mas daqui a pouco eu vou comentar. O que eu vou comentar agora é a respeito dessa decisão aqui, mais esse assunto a respeito do aborto, né? Bom, era de se esperar que a ministra Rosa Weber votasse a favor da descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. Isso nós já sabemos, né? Mas o processo foi interrompido devido à vista do ministro Luiz Barroso, né? E o detalhe é o seguinte, o ministro Barroso, ele é o atual presidente, ele tomou posse hoje, né, como o atual presidente do Supremo Tribunal Federal, já que a ministra Rosa Weber, ela vai se aposentar, né? Então, ele é que vai dar continuação, né, como presidente agora do Supremo Tribunal Federal. Impetrada pelo Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. Olha, o PSOL, ele é um partido de esquerda. E normalmente esses partidos de esquerda, como o PSOL, o PT, eles defendem o aborto. Né? Eles defendem o aborto. O voto da ministra, que tem um cunho feminista, podemos dizer que sim. Podemos dizer que tem um cunho feminista. Afinal, normalmente, as mulheres que são favoráveis ao aborto, elas pensam mais nelas, na vida delas, do que propriamente na vida que carregam em seus ventres. Essa é uma realidade, infelizmente. Né? Tá certo? Na notícia foi citada também a questão dos anicéfalos, que o Supremo Tribunal Federal também determinou que a gestante cujo bebê for portador de anencefalia pode abortar sem incorrer nas penas previstas para o crime de aborto no Código Penal. Quer dizer, assassinar crianças porque vão nascer sem o cérebro, simplesmente. Crianças que vão nascer, que já sabem, né, que vai nascer com alguma deficiência, então é motivo já dessas pobres mães, pobres almas, né, quererem matar os seus filhos, né, porque eles vão nascer sem cérebro. Simplesmente isso, né. Tem tanta gente sem cérebro que está por aí, né, no entanto, né, em outro sentido da coisa, né, e as crianças, né, seres inocentes, né, infelizmente, né, acabam muitas vezes morrendo, né. Pois bem, é como eu disse aqui na semana passada quando eu abordei sobre esse assunto, né, a questão dos anicéfalos, já que foi citada aí, né, seria o mesmo que autorizar a eliminação de todos os deficientes físicos e mentais, né, que estão nas ruas. Se não podemos matá-los depois de nascerem, por que então poderíamos matá-los antes do nascimento? Então fica essa pergunta aí, né?
Aí diz aqui que o julgamento volta a ser adiado sem data para ser retomado, é o que diz a notícia, né? Bom, por um lado, graças a Deus, né? Mas se for retomado, que a Suprema Corte desse país, a maioria se realmente opõe-se ao aborto, né? Se opõe ao aborto. Mas na próxima segunda-feira, em nosso mundo católico, vamos voltar a falar sobre este importante assunto, né? Que sem sombra de dúvida gera uma polêmica que eu vejo desnecessária, né? Não sei por que polemizar desse jeito, mas enfim. Muito bem, vamos à próxima notícia de hoje, que saiu no ACI Digital, tá? Aliás, essas duas notícias, né, essa questão do aborto também saiu no ACI Digital e essa aqui também. Devemos abordar o diaconato e o sacerdócio feminino, diz bispo que vai ao sínodo. Dom Alfredo de la Cruz, bispo de São Francisco de Macorís, República Dominicana, que estará no sínodo da sinodalidade em outubro no Vaticano, né? Disse que o evento deverá abordar o celibato obrigatório, o diaconato e o ministério sacerdotal para as mulheres, entre outros temas. Dom Cruz participou do evento virtual Roda de Conversa Sínodo Internacional da Igreja. Vai mudar alguma coisa na igreja? Organizado pela Academia de Líderes Católicos no último dia 18 de setembro, né? Participaram também do evento o cardeal Sean O'Malley, arcebispo de Boston, nos Estados Unidos, e presidente da Pontífice Comissão para a Proteção dos Menores, Dom Luís Cabrera, arcebispo de Guayaquil, no Equador, e a leiga espanhola Eva Fernandes, coordenadora do Fórum Internacional da Ação Católica. Acho que o sínodo tem grandes possibilidades. É claro que muito dependerá de nós, membros da Igreja, se estivermos dispostos a trabalhar com esta questão e deixarmos que o Espírito Santo nos guie, comentou o cardeal O'Malley na sua participação. Por causa da preocupação de muitos fiéis que acreditam que o sínodo vai mudar a doutrina da Igreja ou que vai minar a profissão de fé, o arcebispo considerou que a ideia do Santo Padre é ajudar-nos a viver aquele belo princípio que recebemos de Santo Agostinho: unidade no essencial, liberdade no acidental e caridade em tudo. Creio que o Santo Padre quer que utilizemos como paradigma para a Igreja a vida da Igreja primitiva que encontramos nos Atos dos Apóstolos. É aí que vemos uma Igreja que teve que enfrentar muitas crises muito graves, como a traição de Judas. A diferença entre os grupos étnicos e o debate teológico sobre como receber os gentios da Igreja continuou o cardeal. Nesse sentido, o cardeal O'Malley disse que o caminho para superar essas divisões e esses desafios é a oração, o diálogo e o Espírito Santo. Na sua participação, Dom Cabrera falou do tema das ideologias e disse que estas são visões parciais da realidade e cada uma às vezes tenta declarar-se como a única forma e aí caímos num problema grave. Como quebrar isso? Para nós a primeira referência é a palavra de Deus. Nestes 2000 anos temos um magistério e uma doutrina que são muito pouco conhecidos, acrescentou e disse que a ideologia está aí, mas se analisarmos a parte da palavra, do ensinamento, podemos superá-la. Eva Fernandes falou da necessidade de formação dos fiéis. Uma formação integral para a vida que nos ajude a viver a nossa fé de forma coerente no meio do mundo e, sobretudo, nessa grande desconhecida que é a que a academia nos ajuda muito, que é a doutrina social da Igreja. Ao responder sobre o que poderia mudar na doutrina católica, Dom Cruz disse: devemos primeiro distanciar-nos de tudo o que significa o fundamentalismo. De acreditar que a doutrina não pode ser tocada, essa seria a primeira tentação que teríamos. Acreditar que a doutrina não pode ser tocada. Ela está lá para refletir, para ver. Sobre os temas que o sínodo deveria abordar, à luz da palavra, há, sem dúvida, o protagonismo das mulheres. A Igreja não pode estar por fora de todo esse movimento, deste crescimento
destas conquistas das mulheres. Vou mais específico, por exemplo, no caso do diaconato, temos que abordar o ministério sacerdotal. A Comissão para o Estudo do Diaconato Feminino foi criada pela primeira vez pelo Papa Francisco em agosto de 2016. Em maio de 2019, Francisco disse que não tinha medo de estudar mais o tema, mas até o momento não vai. Em abril de 2020, o Papa criou uma nova comissão para revisar o tema. São João Paulo II escreveu a Carta Apostólica Ordinácio Sacerdotalis em 1994, que define que o sacerdócio ministerial é reservado apenas aos homens e que a Igreja não tem poder para mudar isso. Sobre a ordenação de mulheres na Igreja Católica, a última palavra é clara e foi dada por São João Paulo II e permanece, disse o Papa Francisco na coletiva de imprensa durante a viagem de volta da Suécia para Roma, em novembro de 2016. Dom Cruz também disse em sua participação na roda de conversa que teríamos que abordar o celibato obrigatório. Teremos que abordar a comunhão a todos aqueles que participam da Eucaristia como festa do Senhor e como comunidade de fé. Porque dizemos que a Eucaristia é o lugar de encontro de todos os irmãos. Eu me encontro com meu irmão, mas não alimento um grupo e deixo-os com fome, acrescentou. O cânon 277 do Código de Direito Canônico diz que os clérigos têm a obrigação de guardar a continência perfeita e perpétua pelo reino dos céus e, portanto, estão obrigados ao celibato, que é um dom peculiar de Deus, graças ao qual os ministros sagrados com o coração diviso mais facilmente podem aderir a Cristo e mais livremente conseguir dedicar-se ao serviço de Deus e dos homens. Sobre os limites dos temas que mencionou, o bispo dominicano comentou que o Papa é muito sábio em deixar às vezes esse tempo para reflexão. Há coisas que precisam de tempo. Quando dizemos muitas vezes que a doutrina não pode ser tocada, o Papa destacou a tentação do indietrismo. Pelo contrário, não se dirige à doutrina como tal, mas às formas em como nós expressamos e vivemos a fé. Muito bem, essa notícia aqui saiu no ACI Digital, né? E aqui já foca mais na questão do sínodo, né? Que em outubro haverá o sínodo da sinodalidade no Vaticano com o Papa Francisco, né? Dom Alfredo de la Cruz, bispo de São Francisco de Macorís, República Dominicana, disse que deverá abordar o celibato obrigatório, o diaconato e o ministério sacerdotal para as mulheres, entre outros temas. Olha, vamos aqui por partes, entender até agora qual é o ensinamento da igreja. Né? Já foi lido algumas coisas aqui, mas não custa nada reforçar e acrescentar algumas outras coisas. O celibato é uma questão de disciplina eclesiástica e não é de fé. Deste modo, não faz sentido que o mesmo seja um dogma da igreja. Tá? A lei do celibato, contudo, é santíssima, pois baseia-se na reprodução integral da vida de Cristo nos sacerdotes. O celibato sacerdotal sempre existiu na igreja desde os primeiros séculos. São Paulo, por exemplo, era celibatário. Né? Mais tarde, como muitos quisessem negar a eficiência do precioso dom do celibato sacerdotal, eram os chamados nicolaítas. A igreja passou a exigir de todos os sacerdotes de rito latino o celibato sacerdotal. Isto foi no século XI, mais precisamente no segundo concílio de Latrão, no ano 1139. Todos os candidatos à ordenação sacerdotal, no rito romano, deveriam proferir o voto do celibato. Então, como se trata de uma norma disciplinar e não um dogma, esta poderia ser alterada pela igreja, tornando o celibato opcional. Sinceramente, não gostaria que isso acontecesse, porque os padres ficariam divididos entre a igreja e entre a família. Né? E é como diz o Código de Direito Canônico, né, sobre o celibato. Um dom peculiar de Deus, graças ao qual os ministros sagrados com o coração diviso mais facilmente podem aderir a Cristo e mais livremente conseguir dedicar-se ao serviço de Deus
e dos homens. Entendeu? Então é isso aí o que eu penso. Sobre o diaconato feminino, o Papa Francisco criou uma primeira comissão de estudo, né, para analisar a possibilidade de estabelecer um diaconato feminino em agosto de 2016. No entanto, na coletiva de imprensa, que nem foi lido aqui na notícia, né, que concedeu a bordo do avião de volta de sua viagem à Macedônia, em 7 de maio de 2019, o pontífice explicou que, uma vez concluídos os trabalhos da comissão, a possibilidade de ordenar diaconisas da igreja, até este momento, não vai. Não há certeza de que a delas fosse uma ordenação com a mesma forma e com a mesma finalidade que a ordenação masculina. Alguns dizem, existe a dúvida, vamos continuar estudando, mas até esse momento não vai, afirmou o pontífice naquela ocasião. Da mesma forma, o documento final do Sínodo da Amazônia, realizado em outubro de 2019, aprovou-se uma proposta para estudar a possibilidade de ordenar diaconisas. Esta coletiva, com a declaração do Papa Francisco, foi antes do Sínodo da Amazônia, em 2019. Tá? E sobre o sacerdócio ministerial para as mulheres, né, conforme foi lido aqui, o Papa São João Paulo II, já na carta apostólica chamada Ordinácios Sacerdotalis, que inclusive tem no nosso blog Defesa Católica, né, que é de 1994, ele define que o sacerdócio ministerial é reservado apenas aos homens e que a igreja não tem o poder para mudar isso, que é a vontade positiva de Jesus Cristo, que somente homens exercem o sacerdócio. Vontade esta manifestada no fato dele ter escolhido apenas homens para serem apóstolos, não obstante ter várias mulheres como suas seguidoras. Não é questão daqui desse ponto da igreja ser contra a ordenação das mulheres. A igreja não é contra. E sim, é o que ela defende, é que ela não tem o poder para ordenar mulheres. Tá? É diferente aí, certo? O Papa Francisco, na coletiva de imprensa durante a viagem de volta da Suécia para Roma, em novembro de 2016, questionado sobre a ordenação de mulheres, disse: sobre a ordenação de mulheres na Igreja Católica, a última palavra é clara e foi dada por São João Paulo II e permanece. Ok? Esse documento, inclusive o Ordinácio Sacerdotalis, foi postado no nosso blog Defesa Católica em 2021, certo? Tá bom? Então é isso. Então, meus irmãos, nas próximas semanas, né, a gente vai continuar falando, possivelmente, né, os próximos programas, né, Notícias Católicas, comentários, eu não sei necessariamente se vai ter na próxima semana, mas a gente vai continuar comentando sobre esse assunto referente a esse sínodo, da sinodalidade que vai dar o que falar, viu? Vai dar o que falar. Mas a gente deve rezar pelo Papa, pelos bispos, e é o que nós vamos fazer daqui a pouquinho. Tá certo? Muito bem, eu quero dar um recado importante a respeito dos programas do nosso apostolado para os nossos irmãos e irmãs. Né? A Cristina que me acompanha aqui já tem algum tempo, é uma amiga aqui do nosso apostolado, né? Graças a Deus. Se Deus quiser, vai ser uma amiga de qualidade, né? Muito bem. Veja bem, a partir da próxima segunda-feira, dia 2 de outubro, né, já iniciando o mês de outubro, os programas do Apostolado de Defesa Católica serão todos gravados, certo? Ou seja, não haverá mais lives, tá? E por quê? Bom, devido a questões como travamento, vídeo sem som, etc. Né? Então eu achei por bem colocar todos os nossos programas gravados que seriam mais aproveitados, né? E também eles seriam não teriam justamente esses problemas que já foram relatados, né, pela Cara Cristina, entre outros também, essa questão do travamento e essa questão também de os vídeos não terem áudios, entendeu? Então, para evitar esse tipo de coisa, eu resolvi que os vídeos agora serão todos gravados, os programas do nosso apostolado. Então, da segunda à quinta-feira, a partir da próxima segunda-feira, nós vamos estar gravando os programas, certo? Eu vou gravar no horário dos programas. Porém,
eles não serão postados no mesmo dia, na mesma noite, como é o caso das lives aqui, né? Que assim que eu termino, né, elas já ficam disponíveis para os nossos amigos e amigas. Não, não vai ser mais assim. E sim, vai ser postados os vídeos no dia seguinte, tá? No dia seguinte, tá bom? Então nós vamos estar postando. Em outubro, já quero avisar os nossos amigos e amigas que será um mês dedicado justamente aos programas do nosso apostolado, né? Eu ia comentar sobre isso na terça-feira, né? Mas achei por bem antecipar para hoje, tá certo? Então, para evitar esse tipo de coisa, para que também os amigos possam aproveitar melhor os nossos vídeos, né, de forma completa, sem falhas, né, pelo menos de áudio, né, né, cara, Cristina, sem falhas assim de áudio. Então, eu vou gravá-los. É uma pena, por um lado, né, porque esse contato assim, é, esse contato direto é uma coisa importante, é uma coisa bacana, né? Eu já estava acostumado com isso, acredito que vocês também, mas devido a esses problemas, né? E também porque o apostolado ele é simples, ele não dispõe de muitos recursos tecnológicos e tal, né? E aí, infelizmente, a gente tem que fazer aquilo que está ao nosso alcance, né? Tudo pelo bem do nosso trabalho, do nosso apostolado de defesa católica, tá? Mas aí, o que é que vai acontecer? Todos vocês serão marcados nas postagens, sobretudo no Mundo Católico, tá? Na segunda-feira. Continua do mesmo jeito, né? Eu vou fazer como se tivesse o programa ao vivo, tá? Só não vai haver a participação de vocês, tá certo? Tá bom? Então é isto que eu queria dizer, tá? Não é uma boa notícia, né? Mas com certeza vai ser melhor, não só para o apostolado de defesa católica, mas também para vocês que assistem, que gostam de assistir os nossos programas, né? Que é o caso da Carla Cristina, do Ricardo José, que chegou há pouco tempo, né? E acompanha também os nossos programas aqui, claro, quando dá para acompanhar, tá certo? Muito bem, vamos agora ao nosso momento de pedidos de oração. Então, gostaria então de rezar por todas as almas que estão no purgatório, em especial pelos meus pais, pelo meu irmão, pela minha tia Maria Fernanda dos Santos e também por Dona Maria Belmiro Bento. Pela recuperação da saúde de Dona Romana Maria Jesus, por Dona Sulema, por Dona Ana Lúcia, pelo Paulo Luiz, pelo Monsenhor Guilherme, pela Carla Cibele, pelo avô e a mãe do José Luiz, pela cura e libertação de Isaura Fabiana e também pela Adriana Araújo. A Cristina, espero que seja melhor, tá? Ela pede por saúde e o Ricardo José. Muito bem. Rezemos também por aqueles que estão desempregados, é o caso da Dona Ana Lúcia, Paulo Nazário e eu, no momento, Edgar. A gente reza, né, por nós. Rezemos por nós que estamos desempregados ainda. Rezemos em especial pelo Kleberson, pelo Papa, pelos bispos do mundo inteiro, pela santificação do clero mundial, pelos diáconos, em especial Marinaldo Souza e o diácono Carlos Foiani, por todos os leigos, em especial pelos nossos amigos e amigas de qualidade, Ana Vera Lúcia e também a Luciclécia, e pelo nosso apostolado de defesa católica, assim como pelos nossos convidados de hoje, o Ricardo José, que pede saúde para todos nós, muito bem, e a Cara Cristina também, que está participando conosco. Assim também a gente reza pela união de todos os cristãos, a única igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a Igreja Católica, e que assim Deus possa atender aos nossos pedidos. Amém. Poderá haver lives de formas excepcionais agora, tá certo? De forma excepcional, aí continuará as lives. Inclusive, o texto da misericórdia também eu vou gravar e depois, em seguida, acredito aí que já vai ser no mesmo dia, tá? O texto da misericórdia, no mesmo dia, eu já estou postando aqui na nossa página do apostolado, no sábado e domingo à tarde, ok? Vamos rezar falando nisso, né? Pater noster, quis in celis sanctificetur nomen tuum, advenientur fiat voluntas tua secut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sic et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus, nunc et nora mortis nostri. Amém. Glória Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amém. Muito bem, meus irmãos e irmãs. Então, encerrando por hoje o nosso programa Notícias Católicas com Comentários. Lembrando que esse programa ele vai ficar por enquanto aqui na nossa página do apostolado, aqui no Facebook, mas depois eu vou passar este programa para a nossa página lá do YouTube, tá? E aí eu vou apagar aqui e passar para o nosso YouTube. Acredito que amanhã eu devo estar fazendo isso, tá certo? Tá bom? Então é isso. Fiquem todos e todas com Deus. Amanhã, sexta-feira, é dia do nosso bate-papo, claro, com pessoas que eu ainda não falei. Aliás, amanhã o nosso bate-papo é à noite, tá? O nosso bate-papo será à noite, a partir das 8h30. E nós vamos estar vendo a situação de cada um dos nossos amigos e amigas. Se der tempo, aí sim eu vou conversar com pessoas que eu ainda não falei. Se der tempo, até às 10 horas, tá bom? Então é isso. Fique com Deus, uma boa noite. Salve Maria.